Bom dia, alunas e alunos. Estou aqui para gravar, para marcar nossa primeira aula online. Na verdade, é uma aula gravada, né? Eu vou tentar usar os slides que eu vou mandar para vocês lá na sala do Google, para vocês poderem acompanhar, né, a aula junto comigo aí. É uma novidade, né, para todos nós professores. Se eu tiver alguma dificuldade, vocês me perdoem. Quero deixar claro que isso é uma forma que a gente tem para minimizar o problema que nós estamos vivendo neste momento. Como o Slides não dá aula sozinho, então eu resolvi, junto com uma amiga, pegar este aplicativo para ajudar vocês a entenderem um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da nossa aula. Vocês estão vendo que eu estou grande aí, daqui a pouquinho eu vou ficar pequenininha aqui do lado, vocês não vão ver os slides, e nós vamos falar sobre metodologia de geografia, ou seja, a didática de geografia. Falamos de artes, nós estamos aqui, só para explicar a vocês, nós teremos 15 minutos de aula só gravada, que é permitido. Talvez eu tenha que continuar uma outra gravação, talvez seja 2 gravações, tá bom? Então eu tenho só 15 minutos para poder passar essa aula para vocês. Se não for possível, faço uma segunda gravação. Essa aula vai estar disponível para vocês também lá na sala, mais este material do slide e mais as atividades que eu vou propor a vocês para essa semana também da didática de geografia. Nós vamos fazendo direto, gente, não vamos parar mais, tá? Até chegar o momento da gente estar presencialmente. Então vamos começar a aula com a metodologia de geografia. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Primeiro slides aí, metodologia de geografia. Vamos ver se eu consigo passar os slides, que eu não estou conseguindo. Bom, consegui. Bom, hoje consideramos que o estudo de geografia é uma ciência que estuda a realidade, a paisagem, o espaço no qual a sociedade se desenvolve, age, produz, transformando-a de modo consciente, seja no meio urbano e no meio rural. Vamos resgatar aqui agora um assunto, é o seguinte, o que vocês lembram da aula de geografia de vocês? O que vocês, quando estavam estudando geografia, lembra que era de mais marcante nessa aula? Melhor dizendo, como que era a aula de vocês? Vocês utilizavam outro tipo de recurso? Vocês faziam passeios? Vocês visitavam locais, né, no caso aí do relevo, no caso aí da construção, no caso de localização? Vocês faziam esse tipo de trabalho ou vocês usavam mais os textos e os questionários? Isso é uma pergunta. Então, gente, a minha proposta para vocês na aula de geografia é tratar a geografia como um componente curricular muito importante para o desenvolvimento e entendimento da criança no espaço que ela ocupa e no espaço que ela vive, para ela se reconhecer no seu espaço e reconhecer o espaço do outro. Não é só para conhecer o que é zona rural, zona urbana, os tipos de relevo, os tipos de solo, ou clima, ou qualquer outra coisa dessa maneira. É muito maior o ensino da geografia. A geografia, como componente curricular, ela está sempre alinhada à história, porque o local que a criança está, ela sempre tem uma história, né? Houve modificações naquele espaço, houve alterações na constituição daquele espaço. Então, história e geografia é considerado, dentro da nova BNCC, é considerado como linguagem, linguagem da natureza é ciência, é linguagem... Ai, gente, eu esqueci, peraí que eu vou lembrar. Eu vou lembrar o nome dessa linguagem. Ciências sociais, é estudado na área de ciências sociais, tanto na parte do solo, da geografia, que é a parte mais de localização, de adequação do espaço que ela ocupa, como também na parte histórica. Então, é ciências sociais, que é considerado a nova na BNCC. Então, vamos dar continuidade.
difícil de passar o slide. Bom, a paisagem passa a ser ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada aos seus estudos. É aquilo que eu falei. A paisagem é tudo aquilo que está envolvendo o espaço. Não é só a árvore, não é só o rio, não é só os animais. A paisagem, no caso, ele passa a ser compor por todos aqueles que estão envolvidos dentro dessa paisagem. Eu pergunto, nós estamos dentro da paisagem? Nós fazemos parte de uma paisagem? Pode ser uma paisagem urbana, pode ser uma paisagem rural. Quando a gente trabalha geografia, a ideia que a gente tem que é só a árvore, estrada, zona rural, o que tem na zona rural, zona urbana. Não, é muito mais que isso. Então, vamos continuar. Pois sintetiza a história e dá significação a cada elemento que nele se faz presente, permitindo, então, a compreensão da realidade no qual estamos inseridos, fazendo-nos sentir corresponsáveis pela produção do espaço que ocupamos na sociedade, sabendo-nos seus integrantes ativos e construtores, dessa forma, tornando-se cidadão afetivamente ligado ao espaço, comprometido com a preservação do nosso lugar no mundo. Quem aqui tem uma memória afetiva, né? Quem aqui tem uma memória afetiva, posso dizer assim, do lugar onde mora ou da sua infância? Quem consegue lembrar do espaço, do local aonde vocês viviam, com detalhes? Seja numa casa de uma avó, seja num sítio, numa casa mais afastada. O que você consegue lembrar, né, afetivamente daquele local? O que te traz na tua memória? Então, geografia é isso. É também falar da afetividade, das transformações que chegam naquele lugar, à medida que o progresso vai chegando, mas também falar da afetividade. Eu me lembro da rua que eu morei a minha infância, era uma rua ali indo para o cemitério, que é chamada Rua do Quincão. Quem mora em Três Rios sabe onde é, talvez, né? Sabe? Eu me lembro que quando eu jogava queimada naquela rua, eu me lembro que a rua era muito grande, gente, era larga, era enorme. Aí eu cresci, né? Entrei naquela rua novamente, a rua que eu morava, olhei as casas que foram modificadas, falei com meus filhos, aqui tinha isso, aqui tinha aquilo, aqui nós brincávamos assim. É muito legal você tratar o espaço e ver as modificações, mas também lá veio o lado da afetividade. Aí eu descobri que a rua era bem pequena, gente. Era bem pequena. Porque o meu tamanho para a rua era muito grande. De repente, o meu tamanho... Eu cresci, a rua... Na verdade, ela era realmente bem menor do que eu imaginava. Então, vamos dar continuidade. Onde está a geografia, então? Por ser dinâmica, a geografia está presente em tudo da nossa vida. Por isso, devemos mostrar aos alunos a importância de se aprenderem certas noções básicas de orientação espacial e outras relações que fazem parte do seu ensino para o cotidiano de nossas vidas. Gente, o que nós vemos hoje nos ensinos da geografia é passar sobre a orientação espacial, ver algumas aulas de geografia e te dá tristeza. Por quê? Porque nós vemos professores que não sabem, por exemplo, a utilização da rosa dos ventos, não sabe se localizar, não sabe direcionar. Se ele mesmo não sabe se localizar, imagina como que ele vai ensinar isso para os seus alunos. É necessário a gente entender que a geografia está o tempo todo na nossa vida. Nós precisamos de localização, nós precisamos conhecer o espaço que a gente vive e os outros espaços. Nós precisamos disso. E a gente precisa conhecer. Então, um dos pontos que eu quero falar com vocês aqui, futuras professoras, é o seguinte: vocês precisam estudar conteúdo. Quem vai dar aula para principalmente quarto e quinto ano,
Não adianta pegar o livro, abrir a folha, dar o dever para a criança copiar, fazer as perguntas, se você não estudar o conteúdo. Você precisa estudar. Para ser um bom professor, você precisa entender o conteúdo e estudar a melhor maneira de se ensinar aquele conteúdo. Não dá para ficar improvisando, gente. O conteúdo tem que ser bem feito, bem elaborado e bem aplicado por vocês. Noções de espaço. Tudo que existe, existe em um determinado espaço. E este, como todos seus elementos, é objeto de estudo da geografia. Então, está falando que estudar espaço é objeto de estudo da geografia. Ou seja, nós temos que estudar a geografia para entender o espaço, para ensinar isso. Em seu desenvolvimento escolar, a criança passa por um processo gradual na noção espacial. E nós vamos ver isso no final dessa aula, tá? No final dessa aula ou no final da outra aula, que eu vou ter que gravar 2 aulas com vocês, que já deu 10 minutos da nossa aula. Assim, ao trabalharmos geografia com as crianças das séries iniciais ou ciclos iniciais de aprendizagem, teremos que abordar aspectos do seu cotidiano, do seu espaço vivido, para ajudá-la a entender as relações existentes entre os diferentes espaços da própria dinâmica. Agora vamos começar a falar sobre diferentes espaços. Vamos pensar aqui. Qual a primeira relação espacial que uma criança tem na vida? Qual é o primeiro local espacial que a criança tem na vida? Quem respondeu? A família, a casa, né? Acertou. É exatamente isso. Então, o primeiro local que é explorado pela criança na primeira infância é a sua casa. É a primeira referência que ela tem. Agora a pergunta: depois da casa, qual seria o segundo local mais representativo para essa criança? Alguém pode responder? Quem disse a rua? Quem disse escola? Bom, o segundo local mais representativo para a criança, depois que ela conhece o seu espaço dentro de casa, o segundo local mais representativo para a criança é a sua rua, a sua vizinhança, o local que ela mora, resumido ali na rua dela. Ok? Qual seria o terceiro local mais representativo para a criança? Será que seria o bairro? Será que seria a escola? Bacana quem disse a escola, porque ela sai da sua casa, passa pela sua rua, que é o local que ela cresce ali junto com seus vizinhos, depois ela vai para a escola. Então, gente, aí eu já tenho a casa, a rua, a escola. Partindo da escola, qual seria o quarto local de representação para essa criança? Mais significativo. Aonde fica essa escola? Aonde fica esta casa? Aonde fica esta rua? Quem disse bairro? Quem disse bairro acertou. Então, nós podemos ver aí, primeiro, ela, segundo, a sua casa, terceiro, a sua rua, a sua escola. Deixa eu só pegar um papel aqui para tentar fazer isso com vocês. Espera aí. De uma forma mais representativa. Só um minuto. Só um minuto. Já estou indo. Então, vamos pegar aqui. Vou pegar esse papel para fazer isso para vocês. Gente, eu vou ter que finalizar essa aula agora, que vai dar 15 minutos. E eu vou gravar um novo vídeo para a gente continuar com esse papel aqui. Só me aguardar um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver. Só um minutinho que está finalizando. Para a gente não interromper a aula.
Aí,